Bom, vamos lá, pessoal. São 18 horas e 4 minutos, respeitando aí o nosso horário. Podemos começar. Vamos iniciar, então. Eu queria dar as boas-vindas aí a todos para mais uma live importante. E eu queria antes fazer um agradecimento para o nosso patrocinador, o Grupo Savoy, que participa aí do nosso grupo, na pessoa do Enéas Salomone. Ele adquiriu aí 8 cotas para patrocinar 8 lives, e hoje o patrocinador do Grupo Savoy, é o Shopping Interlagos. Então, quero agradecer o Shopping Interlagos, agradecer o Grupo Savoy, na pessoa aí do Enéas Salomone. E antes de a gente iniciar, queria fazer um agradecimento também ao Fábio Perger, que ele é de Uberlândia. Ele assumiu um compromisso. Tem vários empresários hoje que estão participando dessa live. Ele assumiu um compromisso aí com a gente, ele vai estar no nosso conselho, é um grande empresário da região e vai trazer pelo menos aí mais uns 20, 25 empresários para participarem aí do nosso grupo, o que nos honra muito e nos ajuda a gente fortalecer esse exército que a gente vai levar para Brasília, com nomes importantes, com pessoas que estão nos ajudando bastante, e eu acredito que até o início do mês que vem nós deveremos ter todos os estados da federação, os 27 estados da federação, representados por empresários. Então, o trabalho continua e a gente fica nesse alinhamento para mostrar que a única saída, essa união importante, essa união fundamental, e cada um de vocês que está hoje participando, nos ajudando a trazer mais empresários, eu tenho certeza que nós vamos ajudar a acelerar o processo de mudanças do nosso país. Eu queria, então, o Jorge Lima, então, secretário hoje de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Ministério da Economia, faz acho que uns 15 ou 20 dias que ele recebeu esse reconhecimento merecido e assumiu essa secretaria extremamente importante que vai nos ajudar e vamos estar juntos nesse projeto. Eu queria, então, passar a palavra para o Jorge, para ele fazer a apresentação aí dos 22 projetos que estão na Câmara, para que a gente possa debater um pouquinho e ver aqueles 2 ou 3 que o Instituto vai poder apoiar, entrar de cabeça, para que a gente comece aí a ter uma primeira grande realização junto com o Ministério da Economia, especificamente com o Jorge. Vamos lá, Jorjão. Luca, volta um pouquinho. Antes eu queria fazer um prefácio com vocês, para dar uma nivelada antes de passar. Eu sei que alguns de vocês já cansaram de me ouvir até, né, mas eu sempre gosto de pegar os novos que estão entrando para dar um status de onde estamos e por que dessa estratégia, que tomei a decisão de fazê-la em função de conhecer um pouco mais como é que se move aqui dentro de Brasília. Então, a primeira coisa esse é um projeto onde nós estamos mirando 1,5 trilhões de redução do custo do Brasil, ok? Falamos em potencial, toda vez eu repito isso, é muito importante que vocês tenham na cabeça que, às vezes, a reforma ou o ato de fazer algo, ele é muito mais importante do que propriamente o valor dele em si. Por quê? Porque nós temos medidas que você executa, ela tem reflexo no dia seguinte, e você tem medidas que o ganho dela, o potencial ganho dela é ao longo de anos, como a lei de saneamento, como a lei do gás, como a própria reforma administrativa, a reforma tributária, ela vem numa linha de tempo, nós agora estamos numa fase de mapear essa linha de tempo por mês. O mais importante é que todos acreditem na viabilidade, tendo em vista que esse potencial do qual nós nos referimos, nós já atingimos mais ou menos 260 bi de potencial. Esses 22 projetos que estão hoje no Senado e na Câmara, no Congresso, eles podem chegar entre 350 a 450, o que nos deixaria em uma posição de virar o ano com a posição de um potencial de 800 bi, considerando as outras 2 estratégias nossas. Quais estratégias são essas? Então, vamos lá. Nós dividimos a estratégia em 3 pilares. O primeiro pilar é aquilo que necessariamente eu não consigo mover sem estar aqui passando pelo Congresso e o Senado. Então, esse era o ponto que nós tínhamos. Isso aí você tem hoje mais ou menos 40 projetos. 40. Lembre-se disso, mais ou menos.
Hoje, você tem uma outra estratégia, que é o que a gente chama de infralegal, que é aquilo que está dentro do governo, que eu não dependo da Câmara e do Senado para fazer. Ou ele é interministerial, ou ele é interministério da Economia. Passa pela Receita, passa pela Secretaria do Trabalho, da Previdência, da própria desburocratização, que é do CAI, ou seja, está dentro de casa. E tem uma terceira estratégia, que é onde nós recebemos aí mais ou menos 420 solicitações, que necessitam um arcabouço de projeto para que se transforme ou num decreto, ou numa medida provisória, ou num projeto de lei. Então, nós abrimos as 3 estratégias, dividimos o grupo para ter esse ponto de ganho, que nos deixa um pouco tranquilo, caso o Congresso continue com a proposta reformista e de ter um avanço nas votações, nós vamos falar isso daqui a pouco, isso nos tornaria capaz de chegar com 800 bilhões em dezembro e mais ou menos em junho e julho do ano que vem a 1 trilhão. Tá? E aí, para frente, vai depender muito que nós esperávamos que o processo eleitoral, como sempre foi no Brasil, deveria começar em julho de 2022, mas não vai acontecer isso. Então, vamos por partes. Bem, esse é o cenário, o arcabouço, que nos dá a tranquilidade que é possível fazer. Agora, nós tivemos uma grande evolução com a entrada do Lira e do Pacheco. Eles se mostram muito mais próximos à agenda governamental do que propriamente o que tínhamos antes, que a gente não estava conseguindo uma velocidade de votação que atendesse à expectativa do setor produtivo. Lembrando sempre que o setor produtivo do Brasil, as indústrias, ela paga 80% dos impostos brasileiros. Mas, em compensação, o setor de serviços e comércio, ele emprega 80%. Então, a gente tem que ter um balanço de equilíbrio de projetos que vão, porque ele tem que atender esses 2 segmentos, principalmente em função de estarmos com 38 milhões de pessoas na informalidade, com mais ou menos 9,5, 10 milhões abaixo da linha da miséria. Então, tem que movimentar o Brasil nessas 2 pontas. Diante disso, no cenário, que era um cenário um pouco anterior à notícia dada há 3 dias atrás pelo Fachin, e a entrevista absurda de ontem, eu não vou comentar, não cabe a mim comentar politicamente, mas todos sabem o que me refiro, possivelmente nós vamos entrar num processo eleitoral antecipado. Vai começar a semana que vem, dependendo dos próximos acontecimentos. Eu sinto ainda que nós estamos com o apoio, tanto do Congresso, nas reuniões que eu tive ontem, hoje, madrugada dentro aí de ontem, que ainda nós estamos fechados, que o Congresso vai avançar numa linha, por enquanto, né, desde que não haja uma divisão clara agora, nos projetos prioritários. Então, para Congresso e Senado, qual foi a nossa estratégia? Eu falo o seguinte, não adianta eu olhar o custo do Brasil só pelo interesse do setor produtivo. Por quê? Porque o setor produtivo também é dividido. Você tem conflitos de interesses dentro de vários segmentos. Você tem segmentos que, inclusive, se atacam. Então, eu não poderia olhar dessa forma, senão nós ia perder muita energia dentro do Congresso. Então, qual foi o racional? O racional foi, vamos fechar dentro da CPEC o que é importante para a gente. Então, desses 22, tem 7 que a gente julga eles extremamente importantes. Nós tínhamos 14, optamos por 7, porque 14 a gente não ia levar. Por que não íamos levar? Porque o presidente Bolsonaro, numa reunião, tanto com o Lira quanto o Pacheco, apresentou as 35 projetos, dos quais o governo considera prioritários para 2021. Às vezes as pessoas se enganam, tá? Eu posso garantir a vocês, senhores e senhoras, que a pessoa 35 é muito para um Congresso. Não é. Ano passado, se vocês olharem, tanto o Congresso e o Senado votaram acima de 150 projetos, ambos. Então, 35 é factível, é extremamente leve para ser pautado e votado. Qualquer pessoa que falar, não, é muito difícil. Não é. Questão de foco, questão de pressão, questão de participação da sociedade, principalmente o setor produtivo, naqueles assuntos de interesse. Então, nós cruzamos a matriz do que estava sendo discutido pelo presidente Bolsonaro junto ao presidente da Câmara e do Senado, batemos internamente na CPEC, da CPEC nós fomos ao ministro Paulo Guedes, aonde nós fechamos com eles os projetos que também teriam que ser discutidos. Então, esses 22, ele está estrategicamente muito bem cobertos. Tem apoio nosso, tem apoio do ministro da Economia, tem apoio do presidente da Casa Civil e tem apoio da Segov, como tem apoio do Congresso e Senado. Por isso são os 22. Antes de eu entrar nos 22, porque eu vi até ontem, eu fiz um comentário no grupo pela madrugada, pelo horário, vocês viram tanto que eu estou ralando,
Porém, tem algumas definições estratégicas. Se nós olharmos o cenário, por exemplo, trabalhista hoje, se nós mirarmos que nossa pretensão é desonerar completamente a folha dentro da reforma tributária, esse é o intuito do governo, isso é o que nós acreditamos, você tem mais duas pontes que você precisava mexer na trabalhista. Aquilo que é infralegal, o Bruno Bianco e eu estamos trabalhando nisso, principalmente o Bruno Bianco. No caso aqui, nós temos uma linha de parceria que eu levo para eles os anseios e as contribuições do setor produtivo, e ele, com a equipe dele, como secretário especial do Trabalho e da Previdência, está trabalhando esses infralegais, que são aqueles que não passam pelo Congresso e Senado. Então, nós vamos avançar nisso. Alguns outros, principalmente que atendem ao setor de serviço, que é a questão do menor aprendiz, que é a questão do PCD, tem uma resistência muito forte de grupos dentro do Congresso. Se nós colocássemos isso junto agora, nós perderíamos o foco completo dos 22. Então, nos 22, eu diria aos senhores que a minha percepção, 19 deles é muito mais fácil porque tem mais convergência do que divergência. Nós temos uma capacidade de convergência maior dentro do Congresso e Senado. São assuntos que vão ter emendas, talvez não vá sair como a gente quer, e aí vale um parênteses. Eu aprendi nesses 7 meses de governo que você sabe o que você põe no Congresso, mas o que vai sair você não sabe. Pelo modelo democrático que nós somos. Você tem emendas parlamentares que pode acontecer tanto no Congresso como pode acontecer no Senado. Então, mas o importante é avançar, nem que tenhamos que, no segundo momento, revisitar, mas temos que avançar. É o caso da Previdência. Se nós olharmos o contexto do original, do arcabouço que foi desenhado a reforma da Previdência, ela ficou 70%, 50%, 60% que a gente queria. E sabemos que daqui a 10 anos nós vamos ter que voltar a falar disso. Não tenho dúvida que nós vamos ter que voltar a falar disso. Mas foi um avanço. Então tem que ter esse espírito democrático, que vai ter uma mexida, outra não. Às vezes a gente consegue compor com os interesses, vários interesses, que saia um projeto do qual tem um cunho muito mais parecido originalmente com aquilo que nós desenhamos aqui dentro. Um exemplo, a BR do Mar ontem, que deveria ter sido votada, eu tinha um compromisso de todos, que eles pautariam a BR do Mar ontem, aí teve algumas emendas da senadora Cátia Abreu, de direito, faz parte do processo democrático, deu uma travada, e agora vamos ver se avançamos semana que vem. Então isso faz parte desse jogo. Só que 19 desse projeto, eu vou mostrar daqui a pouquinho aos senhores, eles têm muito mais convergência do que divergência. Tem 3 projetos, nós vamos falar, depois eu dou a corrida para vocês colocarem na cabeça, que eu os considero os mais polêmicos. Então, repetindo, só voltando um passo atrás, a trabalhista, tudo que for infralegal, eu estou cuidando e estou tocando. Aquilo que vai para Congresso, nós não vamos agora, porque a resistência seria muito maior, porque nós temos 3 bombas. Quais são as 3 bombas? Reforma tributária, que vai ter um desgaste muito grande, porque o modelo é um modelo de simplificação, só que esse modelo, para que você possa fazer a desoneração completa da folha, faz com que você tenha reequilíbrios de taxa de impostos no Brasil. Então, alguém vai pagar um pouco mais. Não tem como, porque a lei fiscal não nos permite ainda fazer reduções de carga tributária com o déficit fiscal que nós estamos hoje, em uma pandemia desse tamanho, tentando passar uma PEC que vai comprometer 30 bilhões por mês e vai precisar, para não quebrar o teto fiscal, mágica e corte de orçamento. Não tem outro jeito. Então, a reforma tributária ela é um item que vai ter várias correntes dentro do Congresso, defendendo, como é de direito, né, por sermos democráticos, o interesse deles. Então, esse é um grande cunho. O segundo é a primeira grande privatização nossa. Tá? Eu sou um lutador ferrenho para que não fosse o Correios. Porque o Correios ele é um símbolo, ele dá a eficiência necessária, mas ele não é a que dá os maiores impactos para a gente. O maior impacto no custo do Brasil está na privatização da Eletrobras e na privatização do Porto de Santos. Por uma questão estratégica nossa, combinado com esse grupo todo, se nós colocássemos 2 ao mesmo tempo, poderíamos ter uma resistência muito forte. Então, a estratégia foi, deixa esse ano a Eletrobras, no primeiro tri do ano que vem, entramos com o Porto de Vitória, que é muito fácil de fazer, pouca resistência, para logo chegar no Porto de Santos. Tá? Só que a privatização da Petrobras sozinha, ela não dá o efeito que a gente espera. Peak mode. The Bluetooth device is ready to pair. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Então, nós precisamos cruzar
a privatização da Eletrobras com o marco elétrico. Ao fazer isso, é que garante, ao longo de 5 anos, uma redução no custo de energia na casa de 35%. Ao longo de 5 anos, ele vai caindo. Então, esse é o grande projeto, porque um dos maiores custos que nós temos hoje no país é o custo de energia. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, nós escolhemos colocar uma grande privatização, porque as pequenas, muitas vezes, elas estão acontecendo e não estão sendo noticiadas. O Diogo Marcó tem feito um trabalho brilhante, muito na surdina, como todos nós estamos fazendo, até porque também, se a gente quiser aparecer, a mídia não fala nada de bom. Ela vai bater na gente de manhã, de tarde, de noite. Então, para a gente, já estamos acostumados. Porém, tem efetivamente, nós estamos fazendo a estratégia. E a última, que é uma que tem que acontecer, talvez, na minha humilde opinião, que faz parte também do processo democrático, de você não pensar igual a todo mundo, eu tenho uma opinião que não poderíamos perder a oportunidade de 2021 passar a reforma administrativa. Não podemos. Entendeu? Aí que vem o setor produtivo. Esses 3 vai precisar de muita energia do setor produtivo. Vai precisar que a população, não digo a população, o cidadão, que é muito difícil para o cidadão que está lá embaixo, entender por que ele precisa se empenhar numa reforma tributária, por que ele precisa empenhar numa reforma administrativa. Mas não podemos ter o Estado do tamanho que está. Então, é o setor produtivo. Somos nós que temos a responsabilidade, e aí a grande vantagem do Instituto, do qual estou bastante contente com a criação do mesmo, parabéns aí a Castilho, Nabil, Marli, porque é esse grupo que vai sentar com os senadores e deputados, mostrando a eles qual é a necessidade que isso aconteça. É democrático. Há um erro estratégico que nós cometemos não. Ninguém tem dúvida da importância que a Lava Jato teve para esse país. Ninguém tem dúvida. Nenhum cidadão honesto tem dúvida sobre isso. Em compensação, tem a consequência. E uma das consequências ruins foi que os compliances, principalmente nas empresas de capital aberto e multinacionais, criaram compliances monstruosos. Você não pode sentar com o cara, você não pode falar no governo, você não pode chegar perto do governo. E isso é estúpido. Porque se vocês não tiverem junto, não tem como. Porque é de direito em qualquer país democrático do mundo. Vocês vão ver que isso funciona. Se vocês olharem, repito isso em várias lives, se vocês olharem a campanha eleitoral americana do Biden contra o Trump, hora nenhuma se falou de economia. Falou de Amazônia, falou de comércio com a China, mas a economia não está em jogo, porque ela anda em paralelo. E nós temos que colocar, o setor produtivo precisa incutir nos deputados e senadores, como parceiros que são, que nós temos que fazer a economia andar, independente, tá, de processos políticos, porque isso não vai resolver. As brigas políticas vão continuar, porque são filosóficas, são partidárias, aí tem todo o que nós conhecemos. Então, esses 22 projetos, eles estão bem ancorados na convergência, no que possam ser discutidos, e a estratégia é, à medida que eu tirar 3, eu vou subir 3 para dentro da prioridade. Porque lembro vocês que eu tenho mais ou menos 40. Então, à medida que nós formos tirando, limpando 3, 4 e 5, eu vou subir com outros para dentro. Que estão lá, mas não estão com o olho clínico. Então, esse é o olho clínico que nós queremos colocar. Então, para vocês conhecerem os 22 projetos, Luca, vamos lá. Esses 22 projetos, eles têm características diferentes, como eu te falei, atingindo indústria, comércio, serviço ou o todo. Nós temos uma preocupação muito grande de tirar a desburocratização o mais rápido possível de alguns segmentos que possam crescer, como que é o caso do pequeno, médio empreendedor. Então, aí você tem a reforma tributária, que é uma delas, que é a PEC 45, né? Eu não consigo ler aqui todo, deixa eu pegar meu óculos. O cego aqui não consegue ver. Aí, Jorge, existem duas, tá? A PEC 45 e a 110. 19, isso, e a 110. A diferença, a 110, ela substitui 9 tributos, e a PEC 45, ela substitui 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A primeira parte da reforma tributária ela já foi enviada no Congresso, que é o que compõe a nova CBS, que é a criação do Imposto sobre Serviço. Aí pode mandar bala, Jorge. A segunda é a mais importante, tem críticas ferozes sobre o tanto que deveriam ter sido mais agressivos na mesma. Eu sou a favor de ser mais agressivo, não vou mentir para vocês, em hipótese nenhuma eu vou ocultar a minha opinião que eu defendo aqui dentro. Porém, também entendo que a resistência, quanto mais agressivo você for, ou seja, quanto mais você começar a mexer a partir de agora,
ou que o status quo que existe agora, mais resistência você vai ter. Basta lembrar a votação da PEC que está no Congresso e Senado, a resistência que é de você mexer na progressão de carreira, em congelamento de salário. Nós estamos sentindo que isso é uma bomba. Mas, mesmo que ela venha com o que a gente chama de efeito futuro, ou seja, vale para tudo que começa agora, já seria um enorme passo, um enorme. Vocês viram aí a apresentação que eu trouxe para vocês do Caio Andrade, tem coisas absurdas, tem 30 mil, mais ou menos 30 mil empregados que a gente gasta 8 bi por ano, porque eu não tenho o que fazer com eles, são profissões que não existem mais. Telemarketing, passar fax, assessor de elevador, ou seja, precisamos colocar a reforma administrativa em pé, tá? Ela é fundamental para a gente. E que está amarrada na PEC 3220, ok? Que tem que ir para frente. A lei do gás, ela tem uma importância muito grande em três frentes. Primeiro, um pouco da quebra do monopólio do gás no Brasil. Segundo, a capacidade de investimento externo que a gente consegue trazer com ele. Terceiro, o preço na ponta, que em 5 a 10 anos o preço consegue cair até 40% na ponta. Esse tem um efeito enorme no custo Brasil, mas também tem um efeito enorme de ganho para a população na ponta. O marco elétrico e a Eletrobras, que conjuga os dois, é que vai nos permitir reduzir 35% do custo de energia ao longo de 5 anos. O marco legal de startup, esse está para ser votado. O lei do gás está na boca de sair. Houve umas emendas agora, voltou, mas esse aí eu tenho um certo otimismo que ele acontece nos próximos 20 dias, talvez. Eu estou muito otimista. Como também o marco legal da startup. Esse é fundamental para a gente, porque nós temos que mexer com o custo, com o ambiente de negócio das startups, porque ali está você empregar mais rápido, você criar valor mais rápido na cadeia e você desenvolver esse mercado que hoje é regido completamente louco. Então, esse está na pata final também, foi aprovado pelo Congresso, foi ao Senado, houve modificação de 2 itens, voltou ao Congresso, mas eu acho possível, os 2 itens são muito mais, não são tão difíceis de compor, principalmente com a Receita, então eu também estou bastante otimismo que ele sai conjuntamente com o reempreendedorismo, que é o marco legal do reempreendedorismo, que é a renegociação de dívida mais fácil, mais ágil, esse é o objetivo, através de programas específicos, dos quais eu incentivo toda a parte do pequeno e médio empreendedor. É a forma que nós temos de realmente gerar mais emprego e gerar mais negócio para o país. O licenciamento ambiental dispensa comentários, esse é a maior trava do Brasil. Aqui, nós optamos por uma questão estratégica de tirar aquilo que é muito polêmico e que a mídia internacional, as ONGs que vivem desse dinheiro de meio ambiente, e mais uma de empreendimento de licenciamento, é só um comentário para vocês verem como é que a gente é louco, né? Semana passada, eu tinha uma reunião, discussão sobre desmatamento da Amazônia. Me convocaram lá com o vice-presidente e todo mundo na mesa dizendo o seguinte: nossa, temos que fazer projeto para a Amazônia, temos que fazer projeto para a Amazônia. Na hora que eu olhei, o desmatamento do Brasil cresceu realmente nos últimos 2 anos. 2 pontos percentuais em metro quadrado, que dá mais ou menos aí, talvez, uns 150 mil metros, 50 mil quilômetros quadrados. Só que, tá esse bombardeio todo, 46% desse desmatamento ele acontece no sul do Pará. E 22% no Mato Grosso. 46 com 22, nós estamos falando de 68% em 2 estados. O menor é o da Amazônia. Então, existe até uma dicotomia e uma falta de visão de análise de dados que põe todo mundo doido. Aí que eu falava, vamos separar esse assunto, porque esse é muito polêmico. Vai ter xiitas, vai ter os verdes, vamos pegar o licenciamento ambiental que destrava principalmente o setor industrial que quer montar uma fábrica, que demora 4, 5 anos. Eu era, antes de vir para cá, era presidente de uma road, você sabe disso, do Grupo Seco, e nós tínhamos hotéis, inclusive o Botanique, né, que é lá de Campos do Jordão. Tem 5 anos que a gente não consegue construir 55 mansões do lado do hotel, porque eu não consigo o licenciamento ambiental do Grapoab do estado de São Paulo. 5 anos. 5 anos. Isso é de um absurdo tremendo. Esses PLs vão começar a vir por blocos,
mas é para separar a visão ambiental daquilo que é conservação de Amazônia para a visão ambiental de negócio, que afeta principalmente o setor de construção, o setor de turismo e todos aqueles empreendimentos imobiliários que estão nas APPs, seja ela municipal, que são áreas de preservação ambiental, em relação ao que enxergo hoje das comissões que estão lidando com esse tema lá. Vamos para frente, Lucas? Tem, né? Onde você está, Lucas? Deixa eu ver. Vamos virar a página? Aí. A debêntures de infraestrutura, tá? A gente não conseguiu precificar o ganho ainda, nós estamos procurando ferramentas para isso. Quer falar um pouco dele, Lucas? Um pouco preocupado, porque tem uma tendência do Copom semana que vem a uma forte pressão para que suba meio ponto percentual, saindo de 2 para 2,5. Isso não é bom, mas o momento também não nos deixa tranquilo de não fazer caso aconteça. Forte a pressão inflacionária. Isso aí eu pediria também 2 minutos para vocês que eu quero explicar. Aí o regime de partilha de produção, isso aí tem um cunho muito forte, que é de dinheiro, é investimento, são os blocos, a concessão dos blocos, né? Isso aí a gente precisa fazer rapidamente, porque isso traz investimento para o Brasil, isso gera emprego. A cabotagem, que é um projeto nosso que muda o sistema de logística do mar, você tem um ganho enorme de usar a área marítima nossa para fazer a logística, evitando o transporte de longo prazo. Por incrível que pareça, melhora a vida do caminhoneiro, porque quando você olha, eu posso falar que eu fui presidente de empresa de logística, o caminhoneiro ele ganha muito mais em frete curto do que em frete longo, tá? Não se iluda com isso. Quanto mais curso, menor for a distância dele, maior é a rentabilidade dele, tá? Dele e do patrão. Tá? Aí tem a PEC de gestão do fundos, que também veio da Fazenda, tá? Que ele visa, vou mandar para vocês tudo escritinho, vocês vão ter aí. Tá? Você tem a PEC aqui dela, aqui, não estou chegando, que é a lei complementar para criar fundo, né? Extingue os não ratificados. Ou seja, ele é muito de extinção. Como é que eu digo, gente? Ele tem uma PEC. Hoje em dia tem em torno de 250 fundos dentro do governo e são recursos que áreas do governo não pode usar. É como se fosse um recurso para você utiliza em situações emergenciais, nem mesmo eles podem usar, por exemplo, no período da pandemia. E a ideia da Fazenda é desvincular esses fundos, né, que já foi feito no passado, eles já liquidaram no passado, e tem em torno de 220 bilhões, tá, de recursos. Hoje eu bati de novo, Lucas, já chegou a 380, tá? São 380 que poderiam ser injetados na economia. Hoje o número é esse. Aí você pode usar a parte para amortizar a dívida, né? Então, mas é isso. A questão do marco regulatório da ferrovia, não precisa nem explicar para vocês a importância disso. Hoje o Brasil é um país que a logística dele é rodoviária, caríssima, e sem infraestrutura. Nós temos que aumentar a capacidade modal os nossos. Um deles é a cabotagem e o outro é o marco de ferrovias. O fluvial, cabe uma explicação que muitas pessoas falam, pô, nós estamos grandes rios, cuidado com isso. Nós não temos rios como o Paraguai, que são totalmente navegáveis e mantêm uma altura linear durante o ano. Nós não temos. Nem o rio Tapajós, nem o rio Amazonas, ele tem o que a gente chama, eu esqueci o nome, cabo não, tem um nome para isso, que mede a altura. Então, se você baixa demais, você não consegue.
que isso aí, eu não vou usar a palavra que eu queria, deixa eu ver como é que é a palavra. Existe uma resistência. Isso aí é um grupo que mexe, tem um alto custo para o Brasil, principalmente para quem opera sistema de navegação, tá? Em jurisdição de barco brasileira, quem importa, quem exporta, via marítimo. Isso aí é uma das coisas necessárias, foi implementada, graças a Deus foi aprovada. Tá? É um dos 22 que já foi. Tem a lei da falência, também vocês acompanharam, que permite uma recuperação judicial, financiamento na fase final. Você antes, se quebrasse no Brasil, você não tinha chance nenhuma de voltar. Isso aqui é importantíssimo para que você, inclusive, elimine algumas fugas existentes para empresas que se quebram, muda o CNPJ, abre outro. Isso é muito comum na área de serviço, eu conheço bem isso. Então, ele tem várias vantagens na lei de falência. Esse também já foi implementada, já está bem adiantada. Vamos lá, Luca. Na última. Acabou, né? Não, falta uma. Aí você tem o marco de saneamento, outro que mexe demais com isso. Tem a extinção de lixões, ele tem todo o investimento no saneamento, tem as privatizações que podem ocorrer nos setores estaduais. Esse, na minha opinião, é um projeto que muda a configuração brasileira, que tem mais de 60%, 70% da população sem saneamento básico, por falta de investimento. Ele muda a história do Brasil. Eu considero. Esse também está andando mais rápido do que eu esperava. Eu estou bastante satisfeito com o andamento dele. Depois nós temos a mineração em terras indígenas, que, na verdade, é permitir essas áreas enormes, que aquela população indígena tenha o direito, já que é deles, de querer que alguém explore aquilo. É isso. Porque hoje as ONG e os xiitas não deixam fazer nada com aquelas terras. E nós temos uma grande área do Brasil com mineração e com outros tipos de produtos que não são explorados nas reservas, que não permite a lei, que o cara não pode fazer nada. Então, mata a população indígena de fome e eles não podem fazer nada. Basicamente, o principal objetivo desse projeto é esse. Você tem as concessões florestais, que é uma das grandes solicitações hoje do mercado produtivo, principalmente aqueles que têm exploração em florestais. Ele tem uma grande vantagem de aumentar a concessão, a atratividade para a concessão, que hoje, se você quiser fazer concessão, não tem atratividade nenhuma. Então, ele também vai permitir a comercialização de crédito de carbono e outros serviços ambientais, inclusive. Esse tem uma importância, inclusive, muito grande para o Acre. Está aqui meu rei do Acre, aqui, que é o Jorge Pinheiro, que eu não sei quantos de vocês sabem, o Acre, 86% do território do Acre, ele foi conservado durante 20 anos de governo anteriores, da esquerda, que dizia que o Acre hoje só tem 13% da área dele que pode ser explorado. E com uma ignorância muito grande, né, Jorge? Me permite defender seu estado aqui, porque ficam pintando que lá a floresta do Acre não pode ser desmatada. Primeiro, a floresta do Acre é floresta baixa. Segundo, é floresta com muito pouca biodiversidade. Estou falando alguma coisa errada, Jorge, do seu estado? E pior, não tem água. Não tem água na floresta. Então, ele é feito para ser realmente agronegócio e pecuária. Temos que avançar nessa discussão de concessões, porque é a solução de estados como o Acre, como parte do sul de Roraima e como um pedaço de Rondônia. Não tem essa discussão filosófica, porque, repito, floresta baixa, pouca água e baixíssima biodiversidade envolvida. Então, porém, esse aqui vai permitir também fazer venda de crédito de carbono, onde que eu fizer as APAs que eu conservo, eu possa vender. Isso seria também de grande importância para estados como Pará, Roraima, próprio Mato Grosso, Tocantins. Aí eu atinjo uma gama maior de pessoas. Você tem o FIAGRO também, que é uma grande PL que já foi pedido várias vezes para a gente, né, que são os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Esse foi votado, ele está indo para sanção. É outro também que a gente conseguiu tirar da reta. Tá? Ele é um grande avanço. Okay? Eu vou dar mais detalhes para a gente poder debater, depois vocês vão ter mais detalhes. O marco legal das PPPs, que é o último, esse eu considero de extrema importância e eu não falo muito dele dentro do Congresso, do Senado, por uma questão estratégica. Nós precisamos evoluir nas regras de concessão, seja de valor, seja de modelo, seja de regimento. Se o Estado não tem condição de investir, o setor produtivo tem. Principalmente PPPs municipais. Nós precisamos sair dessa visão de PPP federal. O Estado não tem dinheiro.
E a regulamentação hoje das PPPs são absurdas, tanto em termos de valores, como em termos de desenhos. Isso aqui eu considero um dos projetos mais importantes para a atratividade do setor produtivo para dentro, para a geração de emprego, para a diminuição de custo, porque o Estado não é eficiente para isso, ok? Então, esse seria um dos projetos também que nós estamos visualizando. Bem, senhores, eram esses abertos aí a pergunta e a debate. É o de eficiência administrativa. Basicamente, ele vai atuar no governo digital. É um dos principais projetos do governo digital. Ele vai reduzir a burocracia e vai digitalizar processos do governo. Então, certidão, diploma, usuário também vai poder interagir. Desculpa, Lucas, só dar uma ideia para vocês de coisa absurda. Hoje, se você quiser fazer um pedido para o governo, inclusive essa área agora, infelizmente, está comigo. Infelizmente. Vou ter que mexer nisso. Se você fizer hoje um pedido para importação ou exportação que dependa de um estudo, demora 1000 dias. A média é 500 dias. Isso aí você fala em custo Brasil, nós temos que suicidar. Não posso fazer um pedido para o governo que demora 500 dias. Então, a eficiência administrativa está muito golgada em 2 projetos laterais. O Transforma Digital e a questão do governo digital. Nós temos que colocar esse governo rapidamente um governo tecnológico. Não dá para ser um governo tão manual como nós estamos vivendo, um governo com desenho de 1930. Não dá. Então, basicamente, esse é o grande ataque. Vai refletir muito no custo Brasil, na simplificação de documentos de impostos, no tanto de coisa que não é digital. É um absurdo a eficiência. Namil, Castilho, com vocês aí agora. Tá no mudo. Namil, você está no mudo. Alô, pronto, vamos lá. Quero agradecer, então, essa bela explicação do Jorge, do Lucas também. E eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o Fábio Perger, que ele vai fazer a primeira pergunta, eu queria agradecer ao Celso Garcia, que é um empresário voluntário que está aí com a gente, está colocando aí 8 novos empresários para participarem hoje dessa live. Quero reiterar ao Fábio Perger, nós tivemos aí uma live com ele, ali em Uberlândia, onde mais de 15 empresários participaram 15 empresários novos que o Fábio apresentou. Foi um debate extraordinário falando aí do Instituto. O Fábio está no nosso Conselho de Administração e, com certeza, vai trazer esses 20, 25 empresários, dos 15 que participaram e mais uns 10, enriquecendo mais e superando a meta dos 200 empresários aí no nosso Instituto. Eu queria pedir para o Fábio, então, fazer a primeira pergunta para o Jorge, e depois, na sequência, eu vou pedir para o Jorge Gerdau fazer a sua pergunta também. Vamos lá, Fábio. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar pela excepcional apresentação do Jorge. E o que mais me impressionou nisso tudo aí é que realmente nós estamos no caminho certo. Eu fico feliz de ouvir tantas propostas e coisas boas que estão sendo vinculadas aí aos nossos presidentes, tanto do Senado quanto do Congresso. Mas o que eu estou extremamente preocupado nesse momento, no pico da pandemia nacional, que é uma coisa que está assolando todo mundo, é que o pequeno médio empresário, não sei se vai chegar a sobreviver até daqui 40 dias, no mínimo, por exemplo. Está tendo uma insurgência social muito grande e que essas reformas, na realidade, elas são necessárias, fundamentais, e que eu gostaria de saber uma opinião, se vai vir algum tipo de ajuda do governo federal, alguma coisa para dar um socorro nesse instante, porque eu tenho vivenciado certas situações aqui no Triângulo Mineiro que o empresariado de médio para baixo está entrando em colapso. Queria passar essa dúvida. Desculpa, que é uma dúvida meio genérica. Não, Fábio. Fábio, muito boa sua aqui de Uberlândia, tudo bom? Eu adoro Uberlândia, eu sou mineiro também, querido, e adoro Uberlândia. Sim. Tudo aí, conheço bem. Deixa eu te falar uma coisa, muito obrigado pela pergunta, porque eu acabei não falando sobre isso. Nós estamos, inclusive, discutindo semana que vem se nós vamos voltar a ter um comitê que a gente chama uma Force Task emergencial de pandemia. Nós já estamos aqui preparados para, talvez, criar um sistema, tá? Agora, onde nós estamos? Primeiro que ontem foi aprovado, anteontem, o Pronamp Eterno. Ou seja, o Pronamp não vai ser um projeto só de pandemia, ele vai ser um projeto mais extenso.
Hoje eu subi para o gabinete da presidência, aqui tem uma coisa, você fala SEI, que é uma nota técnica que você faz uma justificativa. Hoje eu consegui colocar ela no gabinete da presidência com relação ao trabalhista. Aquele decreto, nós estamos querendo que ele volte o decreto. Tá? E agora, semana que vem, nós vamos abrir discussões de refinanciamento tributários, refinanciamentos de IOF, ou seja, nós vamos avaliar um conjunto de ações que foram feitas na primeira fase para essa fase agora. Tá? Esse lockdown, eu não vou abrir polêmica nenhuma, cada um tem uma versão, uma visão sobre o lockdown. Tá? Eu tenho uma completamente diferente, que eu não acho que é a tarde que é o problema é outro para mim, não é matando desse jeito que nós estamos matando restaurante à tarde, o movimento de contaminação não é visto em vários lugares, mas isso é polêmico, cada um tem uma opinião, não vamos entrar nessa, que a gente perde o foco e a razão. O ponto é o seguinte, não tem condição de não fazer nada. Nós estamos esperando a PEC para segurar a PEC, que é o gasto de 45 bilhões. Não tem como, que não é só ajuda emergencial. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque nós estamos matando, assassinando alguns segmentos desse país, que juro para você, tá? Me dói muito. Restaurante, o que nós estamos fazendo com o restaurante é um absurdo. Não importa. Importa que eles estão acabando. Não vamos aqui polemizar, nem se tornar uma conversa política, mas esse é o segmento que está sofrendo. Eventos, já se fechou mais de 2 milhões de empregos nesse país. Evento é o único que não voltou hora nenhuma. Eventos não voltou, tem 2 milhões de pessoas envolvidas com isso, direta e indiretamente. Temos que olhar esse segmento. A agência de turismo parou de existir. O hotel voltou um pedaço. O turismo convencional não, e o turismo que a gente chama turismo de lazer, chegou a voltar algumas coisas. Então, pelo menos, você tem, fecha, mas você conseguiu sair. Mas tem que ter a aviação sofrendo muito, mas também está conseguindo. Os voos, reduzido a malha, tem conseguido. Mas tem segmentos, por exemplo, o comércio pequeno, o comércio de rua, onde está o microempreendedor, que é o cabeleireiro, sem nenhuma ofensa, o pequeno, ele está morrendo. Então, assim, eu te garanto que semana que vem deve começar a ter ações. Nós estamos só esperando a aprovação da PEC. Eu e o Carlos da Costa, o meu grupo aí, o Léo que está aí, o Luca, nós estamos convictos que temos que fazer algo. E nós estamos brigando por isso. Mas eu acredito que vai acontecer, e vai ser rápido. Porque a tendência dessa terceira onda, eu não sei mais. A previsibilidade acabou de todo mundo. Nós estamos cheios de bola de cara com bola, que eu falo assim, mágico, né? Eu brinco muito que o cara chega no começo do ano e fala assim, não, o dólar vai ser 3,75. Aí chega a 6 e fala, não, 6 porque aconteceu isso, isso e isso. Quando ele acerta, ele fala, eu sou o máximo. É a mesma coisa que nós estamos vendo na pandemia. Não, daqui a um pouquinho vai reduzir para 1.000. Vai para 1.200. Não, mas agora subiu para quase 1.500. É como o Jorge Gerdau colocou aí, se não tiver providência, pode chegar a 3.000 mesmo. Então, assim, aí, independente disso, temos que colocar vacina. Graças a Deus, uma briga grande que nós fizemos aqui ontem também surtiu efeito, que é uma briga muito do caso da Costa, da turma nova, Gustavo Henrique, inclusive, que era deixar também liberado para a empresa comprar vacina. Você precisa ter mais canais, dado a morosidade que temos em alguns setores para fazer isso. Então, assim, eu respondo a você que semana que vem, se você quiser, tem meu telefone, você pode me ligar. Eu espero até quarta-feira ter uma lista do que eu te falo o que vai acontecer. Fica à vontade para me ligar. Obrigado, Fábio. Obrigado, Jorge. Eu queria pedir para o Jorge Gerdau fazer sua pergunta. Jorge, por favor. Bom, eu tenho participado intensamente com o trabalho com o Jorge Lima e eu acho que está sendo uma mobilização extraordinária. Eu perguntaria ao Jorge o que mais nós podemos fazer para conseguir uma mobilização maior ainda no Brasil. O seu trabalho pessoal de mobilização é fantástico, mas há um acomodamento, vamos dizer, quando nós chegamos a 1,5 trilhão, né, e que atinge todo mundo, vamos dizer, como existe pouca cultura de que é real custo Brasil, né? Se você perguntar a estruturas empresariais, a maioria não sabe responder esse número, né? Mas, na realidade, vamos dizer, no aço, hoje, o custo Brasil é 16,7%, certo? Né? E se eu transfiro ao produtor nacional, o que nós podemos fazer mais ainda, secretário Jorge, em mobilizar e capacitar, né? Porque eu acho que o processo técnico
vamos dizer, com a organização, como você está conduzindo e com o apoio e a experiência que o setor empresarial, as grandes empresas têm, nós conseguimos fazer a montagem. Mas, do meu entender, eu acho que o processo político, nós ainda temos que, eventualmente, fazer uma mobilização maior e, principalmente, apoiando o seu trabalho, mas ainda do setor empresarial. O que nós poderíamos fazer, secretário? Jorge, você sabe, nós conversamos muito, nós dois, você sabe a minha cabeça sobre isso, né? A minha experiência aqui, nesses 7 meses, senhores e senhoras, eu aprendi uma coisa que é o seguinte, até pelo regime democrático nosso. Eu dividiria a resposta em 3 partes. A primeira, se você olhar o grande crescimento do agronegócio, o setor que eu tive quando eu fui presidente da BRF Latinoamérica, depois vice-presidente global de supply, o grande segredo é a frente parlamentar do agro, que é uma frente que me dá uma inveja do cão. Eles são unidos, eles têm 200 e burdoada deputados, eu nem sei mais a conta. Tinha uma liderança muito forte da Tereza Cristina, que hoje é ministra, já passou por lá também o Alceu, são extremamente organizados, não brigam entre eles publicamente. Então, nós precisamos, por um aspecto, criar, e aí talvez a força do Instituto, junto com o MBC e junto com outros, nós precisamos criar uma frente parlamentar não fragmentada em cima do Custo Brasil. Chame como queira, chame de frente parlamentar Custo Brasil, frente parlamentar melhoria de produtividade, performance, o que queira. Mas sem uma frente parlamentar, dificulta muito o trabalho nosso, tanto os seus quanto o meu. O meu, por que eu estou indo até 1 hora, 2 horas da manhã? É passar xícara, eu ligo para um, ligo para outro, o caso da Costa liga para um, liga para outro, o Jean nunca liga, nós ficamos assim. Mas não é uma forma organizada. Então, eu defenderia uma estruturação de uma frente parlamentar de um Brasil competitivo. Pode ser até um nome como sugestão, use qualquer um. Esse é um ponto. No caso empresarial, aí é muito importante eu colocar 2 coisas. Nós temos que separar aquele movimento que eu disse lá atrás para vocês, de que a consequência que teve de afastar os grandes empresários do governo, tá? E as empresas do governo, muitas delas multinacionais e as de capital aberto, que criaram compliances extremamente fortes, isso prejudicou muito. Porque quando nós discutimos o Brasil dentro do Congresso por bancadas, bancada da bala, bancada evangélica, bancada não sei o quê, bancada de carga, tem as divisões internas. Então, às vezes, você poderia fazer um projeto muito mais rápido se você tivesse costurado com o setor antes, do que você ir para o Congresso brigar. Um exemplo, BR do Mar. Você tem pessoas que querem o reporto, você tem pessoas que não querem o reporto. E não anda, porque cada um desses grupos tem a sua base parlamentar e não olha o todo. Não olha o todo, olha o segmento dele, vira uma briga setorial. E esse setorial trava e não anda. Entendeu? Então, o outro cunho nós precisamos trazer os grandes empresários, como esse grupo está sendo formatado, que tem Daniel Randon aqui, que é um cara fora da curva, entendeu? Alguns que eu estou vendo os nomes que passaram aqui na minha frente, o próprio Jorge Gerdau, tem aí o Flávio Rocha. Então, nós precisamos que esse grupo empresarial, que tem uma representatividade, não só do negócio dele, mas também nome, presença, histórico nesse país, para organizar isso junto ao setor dos congressistas, através até de um instituto, que é o que está se propondo. Porque muitas vezes, aí eu chego no terceiro, vira uma briga setorial. Muita coisa eu não consigo andar por brigas setoriais. Vocês não sabem o que eu estou sofrendo aqui agora, que é o seguinte, um quer abrir, outro quer fechar. Um quer abrir, outro quer fechar. E eu digo para as pessoas, não dá para vocês sentarem numa mesa e compor alguma coisa, não, porque uma hora nós vamos tomar uma decisão e aí vocês vão bater que ela é irracional. Ué, mas eu estou tomando pressão inflacionária subindo, os custos subindo. As pessoas vêm aqui, abre o mercado. Você não consegue que as pessoas sentem numa mesa e saiam com a proposta, força qualquer técnico daqui, ou qualquer área do governo, a tomar uma decisão que nem sempre é melhor, como foi do arroz. Se abriu a importação de arroz, foi uma visão muito mais emocional do que um estudo técnico de mercado, compondo os interesses. Então, eu acho que tem, primeiro, uma frente parlamentar, segundo, através do Instituto, do MBC, junto com o Unidos do Brasil, formar essa consciência que os empresários precisam participar mais ativamente na conversa com senadores, na conversa com congressistas, entendeu? Porque eu sou governo, vai ter gente que gosta de mim, vai ter pessoas que gostam de mim, vai ter pessoas que não gostam de mim. Ah, você é de direita, você é de esquerda, você é liberal, porque agora a gente está achando nome de tudo, né?
E outra coisa, agora eu virei PPE, Pessoa Pública Exposta. Então, nem é qualquer um que gosta de conversar comigo, né? Tem isso também. Então, voltando ao ponto inicial, frente parlamentar, organização de trazer os grandes empresários para o centro da conversa. Então, por exemplo, vamos discutir a reforma administrativa, vamos convidar o Lira, o Instituto convida o Lira, convida a bancada do PL, convida a bancada do DEM, convida a liderança do PMDB. Isso aí tem que ser feito pelo setor produtivo, porque se nós convocarmos, aí virou político. Então, esse é um ponto. Preciso trazer os grandes empresários para dentro do jogo desse país. O terceiro, que também é muito importante, e que eu gostei da fala não sei se foi do Nabil ou do Castilho, é que hoje, senhores, eu venho de uma carreira aí de CEO de 10 empresas, eu sempre tive negócio no Brasil inteiro, mas não com os olhos que eu estou tendo hoje. Nós não podemos esquecer que esse país ele tem 27 países dentro dele. Nós não somos 27 estados. Então, nós precisamos, nesses institutos e na conversa, envolver os estados. Eu fico muito feliz quando eu vejo um dos mais atuantes, um dos mais competentes e atuantes, pessoas que eu conheço dentro do governo, que é o Jorge Pinheiro, que é um Acre carioca, eu não sei se ele é acreano ou carioca, que ele é do Acre, mas ele ama o Rio, então eu chamo ele de Acre carioca. Mas, tirando uma brincadeira à parte, ele está ativo. Então, nós temos que trazer a representatividade nacional para dentro desse projeto. Nós temos que ter os 27 estados representados. Para que a consciência dessa pressão de mobilização, nós não temos deputados só em Rio, São Paulo e Minas, Rio Grande do Sul e Paraná, não. Em cada estado tem sua quantidade de senadores e deputados. Então, a terceira coisa que eu acho que é importantíssimo é tirar essa visão que eu falo de um governo olhando Faria Lima para um governo que comece a olhar 27 países, dentro de uma representatividade desses empresários participando ativamente do processo decisório. Muito bem. Obrigado, Jorge. E essas colocações que você está fazendo dos 27 estados da federação é uma luta que a gente tem feito e faltam somente agora 9 estados para a gente atingir os 27, Jorge. Então, eu tenho falado muito com os empresários por intermédio do nosso grupo de WhatsApp, aqueles que podem aí nos ajudar para a gente atingir rapidamente esses 27 estados, e eu estou tendo aí uma ajuda muito boa, assim como a do Fábio Berger, que eu coloquei agora há pouco. O próprio Salim Matar tem nos ajudado, ele tem falado bastante com a gente, e nós vamos atingir logo isso. Eu acho que a tua colocação, a tua veemência, e você que fala com os empresários o tempo inteiro, eu acho que esse discurso a gente tem que fortalecer ele para que nós possamos chegar rapidamente e ajudar o governo nessas questões. Já convidamos, já estamos com ofício entregue para os 2 presidentes da Casa, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, e logo, logo nós vamos estar junto com eles fazendo esse grande debate pelas reformas. Eu queria pedir para o Daniel Randon fazer sua colocação, que é CEO da Randon. Daniel, por favor, abra o seu microfone aí. Bom, boa noite a todos e secretário Jorge Lima, obrigado mais uma vez. Sempre é bom ouvir falar. E esse projeto das 12 mandalas, né, secretário, mostra as oportunidades que o Brasil tem e para nós é bem claro da importância das lideranças, dos empresários de trabalhar o Congresso, né? Até hoje eu estava brincando numa outra live, secretário, que não sei por que batem tanto no Executivo se 90% das decisões ultimamente ou vêm do Judiciário ou do Legislativo, né? E então a gente tem visto a importância dos poderes, a gente não pode olhar só o Executivo, e o Legislativo acho que tem um papel importante, e o Brasil, para andar, precisa fazer essas mudanças. Quando o secretário falou na parte de infraestrutura, nas lives e nas conversas que nós temos aí com o ministro Tarcísio, mostra a oportunidade de investimento de concessões e privatizações. Então, as próprias ferrovias, que hoje representam 20% aí da matriz, pode chegar a ser 30% da matriz. Isso dá mais ainda competitividade para a logística do Brasil. E investimentos em infraestrutura só, acho que ferroviárias são faixa de 600 bi
algum valor assim, né, secretário? Então, são investimentos pesados que geram emprego, gera riqueza e, principalmente, mais competitividade que o Brasil precisa também. E, no final do dia, que é o que o secretário defende, o custo Brasil, né? Nós poderíamos ser muito mais competitivos com isso. Então, a gente sabe da oportunidade da infraestrutura. Para mim, como o Randon aqui, é o nosso negócio, está muito linkado, o agronegócio no Brasil, nós somos super competitivos no campo, e se formos mais ainda na logística, o Brasil ainda tem um futuro por muitos anos de crescimento e desenvolvimento. Então, secretário Jorge Lima, só primeiro parabenizar o trabalho e aqui no Sul, aí com o apoio do Dr. Jorge e outros empresários, eu vi o Transforma RS que nós falamos e outras lideranças, nós temos sempre focado em trabalhar junto com a Assembleia aqui do Estado e também com o Legislativo também federal, tanto o Senado e a Câmara, para tentar apoiar nesses projetos principais que nós precisamos aprovar, sem dúvida, para reduzir burocracia e o Brasil destravar, né? Então, esperamos aí com essa nova presidência nas câmaras, na Câmara e no Senado, possa ser, sem dúvida, reduzir esse entrave aí que nós vimos nos últimos anos e poder tocar esses projetos. Contem conosco. E só reforçar aí o trabalho, né, secretário? A gente sabe que é um papel que não é fácil, mas é um trabalho que depende de várias lideranças estarem apoiando e reforçando. E parabéns aí o Celso aqui, que me convidou para participar do grupo. Então, é a primeira vez que estou aqui conversando com vocês. E estamos aí com essa vontade, não só eu como o Daniel aqui, mas muitas outras lideranças do nosso estado e do Brasil vão estar apoiando esse projeto aí para reduzir o nosso custo Brasil e sermos aquele país do futuro que a gente fala aí há décadas. Obrigado. Primeiro, só digo, Daniel, obrigado, né? A gente vem falando há um bom tempo aí, tanto pelo Transforma Sul, como também encontros que nós já tivemos. Eu queria fazer uma observação que também pode ter passado em branco, mas ela é importante. Nós estamos formatados por custo Brasil. Esse é o foco, é a determinação. Mas o entorno dele muda o Brasil tanto quanto, que é o desenvolvimento regional. Nós precisamos também, por isso eu chamei a atenção de um brilhante trabalho feito pelo Jorge Pinheiro, que é deixar conhecer o setorial. Muitas vezes, uma medida menor atinge o Rio Grande do Sul de uma forma muito mais rápida do que olhar ela nacionalmente. Então, outra coisa que nós estamos implementando agora dentro do trabalho nosso é uma visão mais holística, entendeu? E mais direta do setor regional. Ele tem que estar com as características que são completamente diferentes. Vou dar um exemplo aqui do meu amigo do Ceará. Por exemplo, nós estávamos mirando uma coisa para o Ceará. Você vai no Ceará, hoje o Ceará é o estado que um dos maiores exportadores de lagosta. Por que não exporta mais? Porque não tem um programa de financiamento de frota mercante. É um problema específico do Ceará, mas gera emprego, baixa custo, aumenta a exportação, aumenta a competitividade. Então, nós precisamos ter esse olhar clínico para o setorial e também para o regional. Por isso que eu falo que são 27 países. Isso tudo empurra o custo Brasil dentro das prioridades, vai diminuindo o custo Brasil e vai criando uma alavancagem, entendeu? Com uma visão de criar políticas públicas por Estado e não políticas públicas nacionais que nem sempre representam a necessidade de um pedaço do país, por característica, por população, por vários outros motivos, renda e tudo mais. Legal, Jorge. Eu queria pedir ao João Yamada, que é sócio-diretor da Brasnica, fazer sua pergunta. João. Opa, bom navio. Secretário Jorge Lima, parabéns aí pela apresentação. Eu fico feliz em ver que o governo está caminhando e cuidando para que nós, empresários, tenhamos aí um futuro próspero, né? Mas, realmente, como o Fábio comentou, há uma preocupação nesse curto, médio prazo. Até final do ano, eu tinha um otimismo até maior, mas a gente vendo um pouco essa inflação saindo do controle, a gente vê que, além do desemprego, há uma dificuldade enorme do assalariado hoje perder o poder de compra, né? Principalmente devido a esse fortalecimento do câmbio aí. A gente vê a carne subindo, o gás subindo, o petróleo subindo, a energia.
e outros produtos, né, que são do dia a dia básicos do consumidor. Então, eu gostaria de entender um pouco se nós, será que no curto, até mesmo no médio prazo, consigamos sobressair bem com relação a tudo que está acontecendo? Como o trabalhador poderá ganhar força de compra, sendo que a inflação, cada dia que passa, e o salário, cada dia que passa, está desvalorizando, né? Então, é uma preocupação, sabe? Então, a minha pergunta é, será que nós podemos realmente ter uma esperança a curto, médio prazo? Olha, eu vou ser muito sincero, assim, no que eu te falei. Nós vamos fazer o possível dentro do teto, que não estoure o teto fiscal, né, para poder fazer os programas de atendimento. Agora, tem que entender uma coisa, que eu acho o seguinte, o que eu vou falar agora não é o Jorge do governo, é o Jorge pessoa física. Me permita tirar um pouquinho o chapéu de governo aqui para dizer uma coisa que é o seguinte. Tudo que eu escuto agora, eu não consigo ter respostas porque nós estamos errando desde fevereiro do ano passado todas as visões que nós tivemos sobre a pandemia. Todas. Os médicos, erramos tudo. Erramos em lockdown, feito ou não feito, atrasado ou não atrasado, faz agora ou não faz, abre não vai ter segunda onda, fecha os hospitais de campanha, volta os hospitais de campanha, ou seja, nós estamos errando as previsões completamente. Entendeu? Então, hoje, a grande pergunta que nós temos de curto prazo é: até quando essa pandemia vai? Será que a vacinação, que ninguém tem dúvida que temos que vacinar o mais rápido possível, delega para o Estado, delega para a empresa, mas será que não vai vir mutações? Porque esse vírus é um vírus. Todo vírus é mutável. Quantas mutações esse vírus vai ter? Entendeu? Então, tem incógnitas que fica cheio de gente aí na televisão, cientista falando, mas ninguém explica isso. Então, eu acho que nós estamos vivendo ainda um momento muito sombrio, para não dizer um tanto quanto cego, desse limite, que horas que acaba isso? Se você olhar o Brasil, comparado com todos os outros países, durante a pandemia de 2020, nós tínhamos uma previsão de queda de PIB de -9, nós caímos em -4,1. Nós somos um dos países que mais sobressaiu, entendeu? Que saiu da crise com menor chumbo, digamos assim, que apanhou menos dos grandes, daqueles que você olha. Porém, veio a segunda onda. Agora fala-se na terceira onda. Daqui a pouquinho fala que tem a quarta onda, entendeu? Então, nós vivemos hoje tanto assim, um dia de cada vez. Então, agora nós vamos fazer um emergencial. Por que deu certo lá atrás? Porque os R$600 girou a economia. Então, por que nós estamos tendo inflação? E tem muita gente falando muita coisa aí que não é verdade. Nós temos um processo inflacionário hoje caracterizado em 3 grandes pilares. O primeiro é a falta, porque muita gente está reduzindo produção. Não são todos os segmentos que vão manter um ritmo, uma incerteza dessa. Muita gente recuou. Então, quando você tem lei de oferta e procura, você tem menos oferta, óbvio que vai subir. Então, temos um problema de parada. Você tem produtos que estão sendo disputados a tapa no mundo. A tapa, só disparado no mundo. E aí, resinas e outros. Então, você tem uma competição mundial, porque o mundo também reduziu a produção dele. Então, nós temos um efeito que é o efeito. Você tem um segundo efeito, que o dinheiro sumiu. Você não tem mais R$600 rodando. Então, o que acontece? Você injetava, sei lá, 30 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões por mês da economia, você não injeta mais. Então, você retraiu o consumo, você acaba tendo que, principalmente quem lida no intermediário, aumentar o preço para sobreviver. Aí você tem outra pressão inflacionária. Entendeu? Então, é um momento muito obscuro. Eu acho que existe uma estratégia de tentar ajudar agora, mas eu, na minha opinião, por isso que eu falei que é de Jorge Lima, eu não consigo olhar para frente, porque eu não consigo ainda ter convicção que, mesmo que a gente coloque 300 milhões de vacina, se daqui 6 meses nós vamos estar normais. Eu tenho essa dúvida, porque eu não consigo. Cada hora aparece uma mutação, cada hora piora um dado, você faz lockdown, fecha tudo, cai, você abre um pouquinho, volta tudo. Aí você tem lockdown em alguns lugares que também não resolve, sobe. E aí nem estou fazendo pré-julgamento se fecha ou não fecha. Estou dizendo que você pode ver alguns dados, tem lugares que estão fazendo lockdown há tanto tempo, tanto restrito, e subiu. E tem lugares que não fizeram tanto, que não subiu na mesma quantidade. O Rio de Janeiro é um exemplo. Compara o Rio de Janeiro, ele subiu muito menos, ele é aberto. Então, assim, está difícil de achar
uma convivência mundial numa pandemia de um vírus que ninguém está dominando. Então, assim, juro para você, eu gostaria de responder a sua pergunta, mas eu não tenho essa visibilidade. Até quando vai isso? O momento agora é de socorrer o setor, principalmente aqueles que estão mortos, como turismo, evento, pequeno comerciante, escolas, estão sofrendo muito. Tem pai, escola infantil tem pai tirando, porque já que ele está de home office, fica em casa, a mulher cuida, está todo mundo lá. Vocês não sabem quantos segmentos que ainda não voltaram. Então, o primeiro momento vamos tentar, com o dinheiro que a gente tem, sem mexer no teto fiscal, o que dá para fazer? E apostar que a vacina vai resolver isso. É a única coisa que nós podemos apostar hoje. Por isso que todo mundo falou, eu concordo, da necessidade de vacinar rapidamente e correr atrás do tempo perdido de não ter comprado vacina no volume que todo mundo comprou. Obrigado, Jorge. Eu queria pedir para o Jorge Pinheiro, presidente da CACB, depois eu vou pedir para o Sérgio Tanusso fazer a sua pergunta, que é um consultor lá do Triângulo Mineiro, e, na sequência, o Cláudio Conso, da presidente da Sincomarco. Vamos lá, Jorginho. Bom, primeiro eu queria cumprimentá-los a todos e dizer da alegria de, mais uma vez, compartilhar com o Jorge a sua inteligência, a sua apresentação e ter o prazer, eu acho que nós todos temos o prazer de ter o Jorge como um parceiro do governo, defendendo a iniciativa privada. Eu gostaria, Nabil, não de fazer nenhuma pergunta, mas apenas de compartilhar alguns momentos. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião, uma videoconferência da nossa Frente Parlamentar da Microempresa, que é presidida pelo senador Jorginho Melo, e que, pela primeira vez, nós tivemos a presença na videoconferência do presidente da República e do ministro Paulo Guedes, além dos mais diversos senadores e deputados, o Carlos da Costa e toda a diretoria do SEBRAE Nacional, e foi uma discussão muito boa. Primeiro, por um momento de tudo que o Jorge comentou aqui, do momento que nós estamos vivendo, da pandemia, dessa discussão que tudo se transformou em política entre, principalmente, o governador de São Paulo, o presidente da República, e fazendo uma comparação com o que o Jorge acaba de dizer. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, realmente sou acriano, mas sou acrioca, e vivo muito no Rio, em São Paulo, em Brasília, sei lá, em qualquer que seja o lugar. Mas eu tenho vivido aqui no Rio esses últimos 3 meses e vejo como é que o governador e o prefeito têm se comportado completamente diferente do governador de São Paulo, do próprio prefeito de São Paulo. Até quinta-feira, nem o governador e nem o prefeito estavam imaginando que teria que aderir a esse fecha, abre. Nabil, nós tivemos um evento com a presença do nosso presidente da Multiplan, onde ele fez comentários do momento que está vivendo o Rio de Janeiro e o restante do Brasil. Mas a pressão política da mídia foi tão grande que tanto o governador quanto o prefeito foram obrigados a fechar o comércio, a fechar o shopping, a fechar os bares, restaurantes, a fechar a praia. Não tem lógica. Proibir as pessoas que vendem mate, proibir as lojas, os quiosques na beira da praia. E, na quinta-feira, a própria Abrazel, do Rio de Janeiro, entrou na justiça contra essa medida, porque o governo fechou, iniciando a partir das 9 até 9 horas da noite, aliás, até às 6 da tarde, às 5 da tarde, e aí o governo, a Abrazel, entrou contra e conseguiu uma liminar para que funcionasse até às 9. No mesmo dia, o Estado entrou, recorreu e voltou. Hoje, o governo, a prefeitura, resolveu abrir os restaurantes, os shopping, até às 9 da noite, liberar o comércio na praia. Qual é a lógica de quinta-feira para hoje, que ainda é quarta, que ainda é quinta de novo? Então, há uma discussão, Nabil, muito grande, política no nosso país. Hoje, nós vimos o governador de São Paulo praticamente fazer um lockdown. Isso vai refletir muito nos outros estados brasileiros.
Porque o que acontece, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, imediatamente reflete no Brasil e vai refletir contra os movimentos que a iniciativa privada, que nós, na Bio, conversamos na última quinta-feira sobre isso, é uma posição que concordo com o Jorge, não sabemos o que é que está acontecendo, como é que funciona. Os números de mortes é um absurdo, é um absurdo. E quantos milhões de empresas precisam também morrer para acontecer uma solução? Então, para mim, fazer um complemento na Bio, e o assunto principal das nossas reuniões aqui tem sido criar uma frente parlamentar de apoio à iniciativa privada. Eu concordo que isso possa ocorrer, mas o próprio Gerdau, que está aqui, sabe quantas frentes parlamentares no Congresso nós temos. A gente fala muito da Frente Parlamentar da Agricultura, que é a maior do Brasil, que defende os interesses dos agricultores. Vamos colocar um ponto. Não é só dos agricultores. Defende os interesses da indústria que mantém a agricultura funcionando e nesse nível no Brasil. Não é a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, que mantém a Frente Parlamentar da Agricultura. São interesses políticos muito maiores, mas que se confunde com os interesses também dos pequenos empresários. Eu tenho acompanhado o Nabil, tenho conversado muito com ele. O Nabil participa conosco da UNEX, que é a União das Entidades de Comércio e Serviço do Brasil, que reúne essas 9 principais entidades, e há 5 anos nós temos uma tal segunda maior frente parlamentar do país, com mais deputados e senadores nominais do que a própria Frente Nacional da Agricultura. Então, me preocupa muito, amigos, que a gente esteja imaginando uma frente parlamentar, vou usar uma palavra que é muito ruim, que é muito tem outra coisa, uma frente parlamentar da elite empresarial. Nossa, que vai tratar só disso. Pode ser isso, Nabil. Vou concluir. Tá. Nós temos que imaginar, como diz o Jorge, uma frente parlamentar que defenda os interesses da indústria, do comércio, da iniciativa privada brasileira como um todo, mas com esse movimento que nós estamos fazendo aqui, onde você tem 200 empresários dos maiores do país, mas tem também muitos que são médios, que são pequenos e que precisam agregar. Essa é a minha posição. Estamos juntos, estou com vocês e não vejo outra saída. Nós temos que, Nabil, acostumar a viver democraticamente. A gente não vivia isso até 2, 3 anos atrás. Essa é a realidade. Obrigado, amigo. Obrigado, Jorge. Eu queria pedir para o Sérgio Tanus fazer sua pergunta, depois eu tenho Cláudio Ponce e aí o Humberto Carneiro e vamos encerrando, tá bom? Vamos lá, Sérgio Tanus, por favor. Nabil, obrigado pela oportunidade, obrigado por participar de mais essa live e pelos participantes aí, que são pessoas bastante competentes. Eu analiso da seguinte maneira, não seria nenhuma pergunta, tá? Parabéns ao Jorge Luiz pela apresentação dele e pelo empenho dele, né, junto aos trabalhos que devem ser desenvolvidos, mas eu acho que a gente acaba ficando receoso. Em primeiro plano, nós teríamos que usar de tudo aquilo que pudéssemos para poder combater o vírus. Dentre as opções, também tratamento precoce, que hoje é uma coisa política que a gente não pode nem tratar. Eu acredito que vários dos senhores têm vivido isso nas suas empresas e nós, como empresa, nós estamos adotando o nosso protocolo, não dá para discutir política, infelizmente, naquilo que a gente pode ajudar, a gente tem contribuído. Mas na minha empresa, naquilo que a gente consegue atingir, nós estamos fazendo aquilo que nos cabe dentro da nossa consciência. Quanto ao posicionamento do FAPEG, os pequenos empresários, a gente tem vivido aqui na nossa cidade uma situação complicada e difícil, e a gente tem notado que isso, no segundo plano, vai refletir contra nós, empresários, que temos uma condição melhor, que teria que vender nas nossas carteiras de recebíveis, nas nossas obras, que é o meu caso, de construção civil,
Minha esposa que tem academia, que hoje está parado, fica em casa, não pode sair, entendeu? Então, no segundo plano, nós seríamos atingidos certamente. Vale, de novo, corroboro com o Fábio Berger em relação àquilo que nós precisamos fazer para atender o pequeno e microempresário. Esse aí está morrendo, está morrendo. Obrigado pela participação e vamos ouvir os demais. Eu consigo publicar no grupo nosso. Me dá uma semana, porque a PEC, se foi votada hoje, o reflexo começa amanhã. Eu não consegui acompanhar hoje, porque eu fiquei o dia inteiro hoje em reunião. Eu não consegui ver. Lucas, você tem noção se foi aprovado? Alguém sabe se aprovou no segundo turno? Que era para ser votado às 10. Eu não tive notícia ainda. Foi aprovado. Hoje eles iam votar as emendas. Teve coisa que foi boa para o mercado, teve coisa que não foi tão boa, mas na soma do dia foi aprovado. Foi bom. Foi uma medida boa. Eu vou publicar no grupo, no mais tardar, você me lembra, Lucas? Eu publico para vocês até quarta-feira que vem quais são as ações que estão mais em jogo, o que já está mais adiantado. Eu publico isso no grupo até quarta-feira que vem. Muito bem. Cláudio Cons, presidente da Sincomarco, depois Humberto Carneiro, e depois nós temos que encerrar em função do horário. Vamos lá. Jorge, Claudinho. mais uma vez, obrigado. Até hoje repercute muito fortemente a nossa reunião que fizemos lá na Fiesp, no Conselho da Indústria da Construção, e, sem dúvida, estamos todos apoiando aí o seu trabalho. Jorge, nas questões emergenciais, né, você falou também nessas questões, e tenta imaginar eu aqui em São Paulo, agora o comércio e serviço 15 dias parado, né? Não dá para entender, não dá para imaginar, né? O tamanho que nós temos aqui de negócios e ficarem parados. A minha pergunta é o seguinte: nós temos o PL 2735, que é do deputado Ricardo Guidi. Esse está em regime de urgência e ele trata especificamente da regularização tributária em função da pandemia. Por isso que ele está em regime de urgência. Ele é uma medida para atenuar essa questão que envolve a pandemia. É o PL 2735. Se você pudesse, de alguma forma, dar uma olhada nisso, ver, não sei se o fato de estar em regime de urgência ajuda, né? Mas, enfim, eu sei que ele está em regime de urgência, se essas coisas poderiam, de alguma forma, ser negociadas, porque a situação dessas empresas, e aqui não é só pequena e média, não, empresas grandes também, em função da pandemia, é extraordinariamente ruim. Agora, tente imaginar 15 dias o estado de São Paulo parado. Não dá para a gente discutir essa questão, né? Nem imaginar como é que nós vamos sair disso. E uma regularização tributária que é específica, né, em função do período da pandemia, ela não é ampla e geral, ela é específica, poderia dar muito essas questões emergenciais. Não sei se você pode nos ajudar nisso. Eu me comprometo com você agora. Amanhã eu tenho uma reunião na Casa Civil, estou na Segov, eu vou olhar isso e te mando uma resposta amanhã. Vou olhar com carinho, não estava no meu raio, porque estou muito focado no Custo Brasil. O parque emergencial, estou olhando mais para poder ajudar os segmentos que não deixam eu dormir, como eu citei para você. E da construção agora é um que começa a nos preocupar bastante, porque é um dos maiores empregadores de baixa renda no Brasil, entendeu? Todo mundo sabe o tamanho desse mercado, porque é simples quando você tem emprego, né? Quando você tem emprego na indústria, a indústria, e aqui tem muitos industriais, querendo ou não, ela continua de alguma forma operando, alguns menos, outros mais. Mas a área de comércio e serviço, o que nós estamos fazendo é genocídio, entendeu? Genocídio empresarial. Isso aí, vocês me desculpam, eu falo que tem que fazer alguma coisa. Então, eu me comprometo com você, amanhã, Luca, vamos falar amanhã cedo, até amanhã, no final do dia, eu te dou onde está, o que dá para fazer e quanto que eu consigo me envolver nisso. Eu te falo até amanhã. Realmente não estava no meu raio. Ótimo. Obrigado, Jorge. Eu queria perguntar agora para o Humberto, vai fazer sua pergunta, Carneiro. Humberto Carneiro. Eu queria fazer, eu acho, mais uma colocação que é muito importante, acho, para todos nós. Primeiro, parabéns mais uma vez aí por todo o movimento que está sendo feito.
E eu vejo uma preocupação muito grande, às vezes, nós com as grandes indústrias, nós temos que pensar no pequeno, porque se ele deixar de existir, nós grandes também não vamos dar conta de vender mais nada lá na frente. Agora, uma preocupação muito grande, eu percebo aqui que a gente está preocupado em fazer algumas PECs, alguns movimentos. Se nós não tivermos nesse país uma segurança jurídica, não adianta nós aprovarmos lei nenhuma aí, que nós estamos tendo muita dificuldade. Então, acho que a gente precisava abordar e trabalhar muito para que esse país tenha uma segurança jurídica, porque é somente isso que vai nos permitir ter incentivo para continuar produzindo e trabalhando em prol de todos aí. Era só essa minha colocação. E agradecer. Eu queria falar, porque essa colocação sua é talvez uma das mais importantes, porque hoje nós tem que ter medo de falar de segurança jurídica, né? Porque hoje você pode ser preso. Dependendo do que você falar, você é preso, né? Então, assim, se você olhar essa mandala que está atrás de mim aqui, o item que mais, quando você cortar o custo do Brasil, um dos itens da mandala mais importante é a segurança jurídica. Você está coberto de razão, tá? E essa segurança jurídica, ela tem 3 grandes características. Eu vou te dar um número, que eu não sei se você o tiver, beleza. Se você não tiver, você vai cair para trás, porque eu caí quando eu fiquei sabendo. O Brasil tem 70% do PIB dele em contencioso trabalhista, fiscal e tributário. São 4,9 trilhões que estão em contencioso devido à insegurança jurídica. Cada dia você recebe um regulatório novo, cada dia você tem uma lei fiscal nova, uma instrução normativa, ou seja, 4,9 trilhões, que é o PIB maior do que quase que a América Latina. Você pegar um país por país, nós estamos lá na frente. Esse item é um item que nós precisamos avançar realmente. Isso precisa ter uma estabilidade que nós não estamos conseguindo, porque hoje, querendo ou não, nós estamos tendo interferência entre poderes, entendeu? Que não deveriam ter, porque cada um tem a sua característica do que pode ser feito e deve ser feito, mas concorda em menos número de grau. Então, tem uma que vem desse contencioso jurídico, que passa pelo setor judiciário. Você tem um segundo, que é o que nós estamos combatendo fortemente internamente no governo. Nós estamos com a proposta de, até dezembro, revisar 300 mil atos que existem aqui dentro, entendeu? Que se eles não forem revistos, nós vamos derrubar. Tem coisa de 1940, 1945, entendeu? Que geram essa insegurança jurídica. Tem um outro ponto. E tem um terceiro, que também nós estamos trabalhando internamente. Esse, eu confesso que você está coberto de razão. Eu ainda não avancei do jeito que eu queria, que é o combinado não é caro. E aqui no Brasil não funciona isso. Você investe 500 mil numa empresa, dia seguinte eu mudo a lei. E ele não respeita esse espaço. Vou te dar um exemplo. Tem uma grande empresa no Brasil, por uma questão ética, não vou citar o nome, que investiu 2,8 bilhões apostando num subproduto, tá, que o Brasil, para exportação. Acontece que esse subproduto, ele é do subproduto dentro da Europa, nos Estados Unidos especificamente, e na Inglaterra. Olha que coisa maluca. Então, você quebrou o dumping. Mas como você quebra o dumping de um país que isso não representa nada para ele, esse produto? Ele pode vender de graça. Se ele vender por R$1, ele está ganhando, porque não tem nada para fazer com esse produto. E aqui é o produto nosso de exportação. Por uma análise louca de algum louco, se quebrou isso. Isso é uma tremenda insegurança jurídica, porque o cara colocou 2,8 bilhões nesse país, investiu e eu mudei a regra do jogo. Então, assim, esse é um trabalho que nós estamos trabalhando, o Carlos da Costa está trabalhando fortemente nisso, é um dos caras que mais trabalha nisso, da gente ter que cercar essa conversa. Essa conversa estava indo muito rápida, até que teve a segunda onda da pandemia. Mas você está coberto de razão. E sempre falar no pequeno, se você olhar esses 22 projetos, ele está muito bem equilibrado. Ele tem coisas de indústria e muita coisa para salvar o pequeno e médio. Tá? Nós estamos de olho nisso, no início que eu falei com você. 80% dos impostos são pagos pela indústria e 80% da empregabilidade tem comércio e serviço. Nós estamos cruzando isso com muita parcimônia. Tá? Mas, por último, e aí, Nabil, acho que a gente nunca conversou isso, mas no momento valeria a pena um olhar um pouco crítico do Instituto nessa questão da segurança jurídica. Eu acho que ele deu uma boa ideia aí, você com toda a competência, você, o Castilho aí, a Marli, mas eu acho que vale a pena olhar isso sim. Obrigado, Jorge, obrigado, Humberto. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar, a gente já estava pensando numa reunião que eu fiz com a Marli e com o Castilho nessa semana, a preocupação em relação à segurança jurídica. Nós vamos ter que encontrar aí grandes juristas para nos orientarem qual é o melhor caminho para a gente poder estudar a forma de trabalhar esse assunto,
porque o Brasil ontem ficou estarrecido, obviamente, com a decisão que foi tomada, e daqui para frente o que se vai fazer? Um único homem tomou uma decisão de anos de trabalho de uma lava-jato, de anos de trabalho de importantes juristas, advogados, e, de repente, nós ficamos aí estarrecidos com o que aconteceu. Eu queria, antes de encerrar, a Marli vai fazer aí um pedido importante, mas eu queria agradecer mais uma vez o Grupo Savoy. Hoje o diretor Márcio Bevilacqua está junto com a gente. O Shopping Interlagos hoje está nos ajudando aí, patrocinando essa live, para juntar recursos aí para o nosso instituto. E a Ariana, que é a nossa assistente, está à disposição para outras empresas que quiserem nos ajudar em outras lives, é só entrar em contato. Marli, a palavra é tua para a gente encerrar com você, então. Vamos lá, pessoal, rapidinho. O que eu queria colocar é o seguinte, o Jorge apresentou hoje as proposições, né? E nós gostaríamos realmente de debater, ouvir a opinião de cada um de vocês. Já temos aqui, no próprio chat, já foi compartilhada a apresentação, mas eu posso compartilhar novamente amanhã, e aí eu vou mandar para vocês. O Luca mandou essas proposições, ele vai me ajudar, então amanhã eu converso com ele e a gente manda para vocês uma pesquisa para que vocês possam dizer quais são as proposições que vocês acham que o Instituto deveria apoiar, né? Porque são muitas e realmente nós temos que escolher algumas, né, Nabil? Então, a gente manda para vocês amanhã no grupo, para que todos vocês possam comentar e escolher. Vamos fazer o estilo pesquisa mesmo, e vocês escolhem quais são as proposições, para que depois a gente passe para o Jorge o que nós vamos realmente apoiar. Apesar de que a gente gostaria de apoiar tudo, né, Jorge? Mas não vamos ter condições, de apoiar. Mas vamos por partes, né? Por partes a gente vai conseguindo fazer tudo. Jorge, você vai listar as proposições? Oi? Vai listar as proposições? Isso, Jorge. Não, eu estou falando porque isso é uma trabalheira grande, mas se não fizer, vai ficar mais confuso o trabalho ainda, tá certo? Exatamente, não, listar todas elas, né, como o Jorge apresentou hoje, colocamos todas, e aí eu vejo, tanto com o Jorge quanto com o Nabil, quais são os detalhes que nós vamos colocar, passamos para vocês, para que vocês digam, olha, eu acho que o Instituto deveria apoiar essa, essa e essa. E aí, então, depois Desculpa a pergunta, certo? Imagine, Imagine, Jorge, que isso. Obrigado, então, Marli. Castilho, você quer falar alguma coisa para encerrar? Bom, só agradecer, primeiro, a presença de todo mundo. Jorge, mais uma vez, uma grande aula. Aprendo muito com você. Você tem sido o braço direito do Instituto. Nosso trabalho aqui é efetivamente agora fazer essa escolha de 2 ou 3 proposições que nós vamos focar nos próximos meses, independentemente da importância das demais. Mas é isso, mais é agradecer, e Jorge e a equipe como um todo, vamos continuar trabalhando, nós vamos fazer isso junto. Parabéns, Jorge. Jorge e a equipe. Obrigado, né? pessoal. Obrigado, Jorge. Obrigado à equipe toda aí. Obrigado a todos aí. Obrigado ao meu mestre. Tem o Jorge Pinheiro, tem o Jorge Gerdau aí também. Eu queria agradecer bastante o Movimento Brasil Competitivo, que estruturou o projeto comigo. Tem um agradecimento especial que eu não poderia deixar de fazer ao nosso grande mestre, doutor Jorge Gerdau, ok? Senão seria injusto. Maravilha. Muito obrigado. Nosso guru, né? Muito obrigado. Obrigado, então. Obrigado a todos, então, e boa semana. E vamos em frente, que o Brasil precisa de todos nós. Muito obrigado, pessoal. Boa, gente. Gente, um grande abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima.